Boa noite, bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante. Pegar o touro pelo chifre é uma expressão famosa, conhecida aqui no Brasil. A resposta é sim. Tanto o touro, que é um bicho forte, difícil, quanto pelo seu chifre, pela parte mais em cima dele, mais superior. A gente está no projeto Likutei Sichot. Esse é o volume 28 dos livros do Rebbe de Lubavitch, com seus discursos racídicos. Essa é Parashat Shelach, que fala sobre os espiões, os Meraglim, que resolveram espionar a terra de Israel e não entrar naquele momento. Essa é a primeira Sirá, Sirá número 1. A gente está no livro Bamidbar, é o capítulo 13. Então, fala que depois da história que Moshe resolveu, aceitou mandar os espiões, eles foram pelo Negev, foram até o norte, etc e tal. Quando eles voltaram, eles falaram mal da terra de Israel, que eles tinham feito esse passeio, né, Latur, de turismo, né, e falaram para Bnei Israel, para o povo de Israel, que essa terra que a gente passou por lá, ela é uma terra que come os seus habitantes. E todo o povo que a gente viu lá, eles são muito fortes. Depois fala, Nefilim, e lá a gente viu os Nefilim. Que essa palavra nova que tem aqui, Nefilim, já tinha antes em Bereshit, está ligado com a palavra, a origem de cair, né? Lipol, Nofel. Fala que são Bnei Anak, são filhos de gigantes. Anak está ligado com gigantes, Anakit, uma coisa muito grande. Mina Nefilim, de novo repete a palavra Nefilim, são dos Nefilim. E a gente era aos seus olhos como se fossem gafanhotos. E assim a gente era aos seus olhos, de novo repete. Urashi explica esse versículo 33 e fala que são os Nefilim, são gigantes. E depois fala que são os filhos de Shem Hazai e Azael, que eles caíram dos céus na época da geração de Enós. Os comentaristas perguntam, quer dizer, eles respondem por que Rashi quis explicar desse modo, e eles falam que foi porque aparece a palavra aqui, Nefilim, 2 vezes. Então é estranho. Por que tem 2 vezes? Então quer dizer que tem uma diferença de significado entre elas. Na primeira vez tem a ver com os gigantes, por isso fala Anakim, e depois que tem a ver com o que Rashi explicou em Bereshit, no capítulo 6, Hanefilim Ayubanes Bemei Haem. Esses gigantes estavam na terra naquela época. E o Rashi explica nesse versículo 4 do capítulo 6, quem são os Nefilim? Eles são aqueles que caíram e fizeram o mundo cair. E na linguagem hebraica é gigantes, como a gente falou, Anakim. E a segunda vez que aparece Mina Nefilim, que vem dos Nefilim, tem uma linguagem de queda, que caíram dos céus, na Flumina Shamayim, caíram dos céus. Então, os espiões viram os gigantes, que são descendentes daqueles que caíram dos céus, que são os nomes Shem Hazi e Azael. A pergunta é, por que é importante saber no sentido literal da Torá, no Pshat, que, primeiro, os Nefilim que caíram dos céus se chamam Shem Hazi e Azael. O que importa saber os nomes deles? É interessante, mas por que importa? Segundo, que eram da geração de Enós. É um detalhe, né, no sentido literal, qual a importância? No Bereshit, no primeiro livro, primeira Parashá, Urashi não fala o nome deles, na verdade é em Noah que tem isso, né? Não fala o nome deles, e se lá não menciona, por que justamente aqui agora vai falar quais são, entre parênteses, os nomes dos Nefilim, que está falando sobre aquela época lá. Tem 2 opiniões sobre os nomes dos Nefilim. No Tratado de Yomá fala Azael
e Uza. 2 nomes. Assim como em outros lugares. No Tirgum Natan fala que é Shem Hazik, como está no nosso Parashá, mas também Uziel, diferente. E Maser Nidá, no Tratado de Nidá, no Talmud, o Rashi fala como está no nosso Parashá, Shem Hazik ve Azael. Por que assim? Tem uma diferença entre os 2 comentários do Rashi sobre os Nefilim. Nossa Parashá fala, Nafum e Nashamais caíram dos céus, e lá fala que eles caíram e fizeram o mundo cair. Em princípio, significa que eles caíram do mundo, que seria como o Rashi explica em seguida, causaram a queda do mundo, como está em Bereshit. Tem comentaristas que falam que a intenção do Rashi de falar que caíram do mundo é caíram do mundo superior. Então aqui está a nossa Parashá, que eles caíram dos céus. Mas não tem qualquer indício disso na linguagem do Rashi, que está ligado com o mundo superior. E por que o Rashi muda o seu comentário, falando primeiro de um jeito e agora falando de outro? Segundo o Rashi em Bereshit, os Nefilim, esses que caíram, eram seres humanos, sem nenhuma relação com anjos ou céus. E com os seus pecados, eles caíram e fizeram o mundo cair. Nossa Parashá, eles viram anjos. Por quê? A verdade é que Rashi, nossa Parashá, não está tão preocupado em explicar a duplicidade de Hanefilim e Minat Nefilim, que aparecem 2 vezes a palavra Nefilim. Muitas vezes a Torá duplica as palavras para enfatizar o que ela está querendo dizer, como Yitzhak, Tzadik ben Tzadik, que ele é muito Tzadik, o quanto ele era Tzadik. E aqui fala Nefilim ben Nefilim, o quanto eles eram gigantes, que eles eram gigantes, filhos gigantes, e provocaram medo no povo, que é interessante, importante saber que essa é a intenção principal dos espiões, provocar medo no povo, que eles não tinham condições de entrar e conquistar Israel. Se fosse essa a questão, aí o Rashi deveria ter marcado as 2 palavras. E ele não marcou. A questão do Rashi é porque o povo trouxe outra palavra para descrever os gigantes, porque antes, na mesma Parashá, fala Efes que Azaam, a gente não vai conseguir nada porque o povo é muito forte. Depois fala Vegam Iledei Anak Raino, e a gente viu filhos de gigantes. E aqui depois fala Nefilim ben Nefilim. Porque Rashi, porque tem essas palavras diferentes para falar sobre os gigantes, ou a força deles. Então Rashi explica que vieram dos céus, que é diferente do que aqueles Anakim que já aparecem, ou aqueles fortes que aparecem antes. O medo causado muda de figura. Não são só gigantes. Era para justamente assustar. Então, o Kalev fala o quanto Moshe fez de milagres e que ele poderia conquistar mesmo assim. Então, eles vão e replicam, falam que são mais fortes mesmo que Hashem. Fala quando mais fortes, Mimeno, não é da gente, é de Hashem. Mas sobre isso, os espiões sabem que não adiantaria, porque, no fundo, o povo viu o quanto Hashem fez por eles. Então, eles introduziram uma mudança no discurso, algo novo. Não são só gigantes. Não podem só lutar contra Moshe. Eles são anjos que caíram do céu e eles têm a força de lutar contra Hashem, porque eles vieram do céu. Mas uma criança não acredita que um anjo possa ir contra a vontade de Hashem, contra Hashem. Por isso que o Rashi acrescenta que foi na época de Enosh. E responde por que a gente... a pergunta que a gente tinha, por que fala de Enosh? Porque em Enosh foi quando começaram a chamar as pessoas com o nome de Hashem. Então tem a força do nome de Hashem. E não foram exterminados no dilúvio. Eles sobreviveram ao dilúvio, porque tinham a força da força que vem de Hashem. Por isso Rashi traz, então, responde o nome dos gigantes. Indica a sua força. Sham Hazai, que são 2 palavras. Quando olha de Hazot, a gente vê Shmamá, que é outra explicação do Rashi. O Shem está ligado com Shmamá, que é a destruição. A gente olha para eles e vê a destruição no nome deles. Depois, Azael está ligado com Azazel, que mostra a força dele, que é Az, que é forte. Como o Rashi explica em Parashat Areimot, Azazel está ligado com uma montanha forte e dura, difícil de passar. Por isso, o Rashi explica depois também, e também a gente foi aos olhos deles, que a gente ouviu que eles falam que a gente é como formigas, Nemalim, que tem nos vinhedos.
depois o Rashi explica Anak, que consegue, Anak está ligado com Manikim, que consegue fazer com que o sol fique em volta deles como um pescoço, em volta do pescoço. Pergunta, por que Rashi explica a palavra gigante, Anakim, Anak? Até no hebraico moderno você sabe o que é Anak. Segundo, se realmente é importante explicar o que é Anak, que é gigante, por que não explicou antes, como já apareceu muito tempo antes, Anak? Terceiro, por que explica gigante depois de assim éramos aos seus olhos? No Passuk fala primeiro Anak e depois fala Renaíno bem Nehem. Aqui ele troca. Por que ele trocou? Então vamos lá, a explicação e terminando. Quando alguém é muito grande, a comparação não é como uma formiga. A gente, uma formiga em relação a alguém muito grande. Porque é desproporcional uma formiga de alguém. Quando fala que é como uma formiga, é porque eles eram muito mais do que gigantes. Eles eram fortes como anjos que desceram com os nomes de Hashem na época do dilúvio. Por isso que o Rashi explica que eram gigantes ao ponto do sol ficar em volta dos seus pescoços. Porque ele queria realmente assustar os Meraglim, os espiões. Essa sabia a explicação do Alter Rebbe sobre a intenção verdadeira dos espiões. Eles não queriam entrar nessa época porque eles queriam ficar no deserto, no bem bom, sombra e água fresca. Estudando Torá com Moshe, as nuvens protegendo por cima, por baixo e aplanando o terreno, o poço de Miriam, tudo do bom e do melhor. Sem os tormentos de ter que entrar em Israel e capinar, semear, cuidar da terra durante 6 anos, dos vinhedos, etc. Os tormentos sustento e eles queriam ficar separados da materialidade do mundo. O erro deles, e essa é a lição para a gente, é que eles acharam que a espiritualidade e a materialidade não podem ir juntos. Esse foi o objetivo deles ao falarem que a terra come seus habitantes. E os anjos também eram tão fortes que não tinha como lutar contra eles. A comparação é porque os anjos lá no começo eles tiveram boa atenção. Quando eles quiseram provar da terra, achando que eles conseguiam ficar no nível deles lá de anjos, aqui embaixo na terra. Mas não resistiram às tentações desse mundo. Assim como os Meraglim, os espiões acharam que não conseguia resistir às tentações de entrar em Israel. E aí os anjos caíram de nível, se afundaram, despencaram, porque não conseguiram ficar com o nível de antes. Eles foram até o máximo, lá embaixo. Os Meraglim estavam dando essa pista, essa dica, que eles também iam acabar ficando como esses anjos que caíram na materialidade do mundo, que a gente não consegue aguentar essas tentações. Foi isso que Yeshua e Caleb responderam: podemos pegar o touro pelo chifre, a gente aguenta a terra de Israel, a gente aguenta essas tentações, a gente é mais forte do que os anjos. Como eles falam, Im Hafez Banu, Hashem quer a gente, ele tem essa vontade para a gente. Se Hashem quer a gente nessa missão, ele vai levar a gente para lá e a gente vai conseguir ganhar, conquistar, e Hashem vai dar para a gente a terra de presente, a terra que é de doce, mel e leite. Hashem tem prazer no nosso serviço, então ele dá força para a gente. A gente tem mais preparo que os anjos para vencer. Nós somos um com Hashem, podendo juntar opostos de materialidade e espiritualidade. E vamos fazer esse mundo aqui embaixo, uma moradia para Hashem, com Mashiach, now, agora, já. Shabbat Shalom, tudo de bom.